homens e mulheres, cidadãos mirassolenses, ouvi a palavra do Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus Pai, Criador dos céus e da terra, hoje vos chama, hoje vos convida para ouvir a palavra do Senhor. Pois Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dia, o Senhor Deus, pelo conselho da sua vontade, criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e o amou, e o colocou em um maravilhoso jardim, para que pudesse lavrar e cuidar dele. Mas o homem, tentado por Satanás, desobedeceu uma única ordem e pecou contra Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem se corrompeu, o homem se degradou, o homem foi afastado da glória de Deus por causa do pecado. Porque o pecado é quem separa o homem da presença do seu Criador, da presença do seu Deus. E o homem, quando se afasta da presença do seu Criador, ele se torna um monstro capaz de cometer as coisas mais hediondas, as coisas mais terríveis. É só você olhar ao seu redor, é só você ligar uma televisão e assistir os noticiários, e você vê o quanto o homem caiu, o quanto o homem se afastou de Deus, e vemos tantos homicídios, tanta corrupção na nossa política, vemos assassinatos, furtos, vemos a perversidade do homem se espalhando, vemos a perversidade, a maldade do homem destruindo tudo o que Deus fez. Até a natureza tem gemido, até a natureza tem protestado contra a maldade, contra a violência do homem. Nós podemos ver o quanto ela brama quando vem maremotos, terremotos, quando o sol aquece demais a terra, quando vemos as enchentes devastando cidades. É a resposta da natureza contra o pecado do homem. O Senhor Jesus Cristo, ele diz na sua palavra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. E eu te pergunto, você segue esse Senhor? Você serve esse Senhor? Qual que é o seu relacionamento com Deus? Você ama a palavra de Deus? Você é um homem, uma mulher que vive na presença do Senhor? Você conhece as Sagradas Escrituras? Você lê a palavra de Deus? Você conhece tudo que o Senhor Deus diz na sua palavra? Através dos profetas, através dos apóstolos, através do próprio Senhor Jesus Cristo quando veio a este mundo? Porque a palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus
que vela pela justiça, pela verdade, pela retidão, pela integridade, pela honestidade, pelo amor. Mas o que nós estamos vendo é o homem matando uns aos outros, odiando uns aos outros. Olha só como que está o nosso mundo. Cheio de violência, cheio de maldade, cheio de perversidade. Os homens, se conhecessem o segundo maior mandamento que o Senhor Jesus nos deixou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos praticado esse mandamento? Nós amamos o nosso próximo? Ou você é uma pessoa que alimenta ódio, alimenta rancor, alimenta ressentimento por alguém? Mas Jesus nos disse, o Senhor nos ensinou que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E hoje nós vemos que o homem mata por qualquer coisa. É só você ligar os noticiários e ver cada atrocidade, cada coisa terrível que o homem é capaz de fazer. O homem mata por causa de uma bala. O homem mata por causa de uma palavra mal dirigida. O homem mata por causa de um olhar. O homem odeia, o homem é mau, o homem é perverso. Olha só o que nos diz a palavra de Deus aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler aqui no que o homem se tornou depois do pecado. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Então, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Olha, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem os seus corpos. Podemos ver, meus irmãos, podemos ver cidadãos mirassolenses, que hoje o homem perverteu a palavra de Deus. Como pode um homem dizer que é correto se casar com outro homem? Mudaram a glória de Deus, se corromperam. Paz, Senhor, meu querido. A palavra do Senhor nos diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E hoje, e não só hoje, mas como em todos os tempos, desde que há homens sobre a face da terra, Satanás tem enganado os homens, dizendo que existe uma terceira classe de pessoas, homens que pensam que são mulheres e mulheres que pensam que são homens. Mas Deus
fez homem e mulher. E os homens, por causa das mentiras de Satanás, estão pervertendo, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Eu quero dizer para você que vive na homossexualidade, Deus condena a homossexualidade. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Ele disse que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Qualquer coisa fora disso é abominação ao Senhor. É pecado. É pecado que vai trazer condenação. Talvez você possa me dizer, mas eu penso como uma mulher, eu sinto que eu sou uma mulher, eu sinto atração por homens. Você está sendo enganado por Satanás. Jesus Cristo diz, se você quer conhecer a verdade dentre todas as verdades, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Quer saber quem que é a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém alcança favor algum, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus Cristo disse. Talvez você me diga, eu não consigo me libertar dessa condição de ser homossexual, de ser lésbica. Você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Conheça o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra que se encontra nas Sagradas Escrituras. Você precisa de libertação. Isso não é normal. Olhe para você, ó homem. Olha para você, ó mulher, que pensa que é homem. E homem que pensa que é mulher. Olha para o seu corpo. O Senhor Jesus Cristo deu um corpo de homem para você. Você que é homem. E você que é mulher, olha para o seu corpo. Você recebeu um corpo de mulher. Como pode a sua mente processar tais pensamentos, tais ideias? Isso é contra a natureza. Olha só. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus também os entregou às concupiscências da imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Se você não quer abrir o seu coração, se você insiste em manter o seu coração fechado para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, para as verdades de Deus, é isso que o Senhor faz com você. Por isso que você não muda o seu pensamento, por isso que você não consegue mudar de vida, porque por causa da obstinação do seu coração, por causa da teimosia do seu coração em lutar contra a verdade da palavra de Deus, você foi entregue à imundícia para desonrar o seu corpo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É isso que os homens estão fazendo hoje. Hoje, os homens, em vez de amarem a Deus, eles honram mais os homens do que o próprio Criador. Hoje, a glória é apenas dos homens e não a glória de Deus. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, olha só, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É a palavra de Deus que está falando aqui, não sou eu, são as Sagradas Escrituras. Ouve isso mais uma vez. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
E como não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Meu Senhor Jesus Cristo, olha no que se transformou o homem depois do pecado. Todos nós somos maus, todos nós somos malignos, todos nós temos maus e alimentamos maus pensamentos, nós nos odiamos, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quer mais? Olha só no que se transformou o homem depois do pecado. Aqui no livro de Romanos, é as Sagradas Escrituras, é a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus falando que eu estou mencionando aqui, ó. Eu só estou repetindo as palavras que o próprio Senhor Deus, o próprio Criador dos céus e da terra falou. Ele diz, olha, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha só, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Você busca a Deus? Como é que você busca a Deus? Você é um mero religioso que vai em uma igreja num dia de domingo, vai lá, está de corpo presente lá, ouve e sai e não muda nada na sua vida, a sua vida continua a mesma coisa, os mesmos pecados, os mesmos hábitos, a mesma falta de compromisso, de comprometimento com o Senhor. Olha só o que a palavra de Deus continua dizendo, olha, todos se extraviaram, todos se desviaram do Senhor, todos se dispersaram, todos andam como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Por quê? Porque elas não amam a Deus, elas não querem compromisso com o Senhor, elas não se interessam pelo Senhor. Saiba de uma coisa, hoje você vive uma vida separada da presença de Deus, hoje você vive como quer, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas Deus estabeleceu um dia em que com justiça Ele vai julgar todos os homens conforme as suas obras. E o que você tem vivido? Você gosta de beber, fumar, você gosta de relações sexuais ilícitas, você gosta de sempre levar lucro nos negócios que você realiza, lucros ilícitos. Se eu perguntar para você, você ama Jesus? Você vai certamente me dizer, é claro que eu amo Jesus Cristo, mas eu quero deixar bem claro para você que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que aquele que me ama é aquele que guarda minhas palavras, guarda os meus mandamentos, tem um relacionamento profundo, intimidade comigo, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de santificação, separação do mundo e seus prazeres. Ouça o que a palavra de Deus diz. Deus está falando com você neste lugar, Deus está falando com você neste momento, Deus te chama ao arrependimento. O único meio de você se salvar da terrível e eterna condenação que está vindo aí é se arrependendo de todos os seus pecados e se voltando para o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que é grandioso em perdoar.
Você precisa de Jesus Cristo. Olha, talvez você não tenha a ciência do quanto você necessita de Jesus Cristo. Talvez você hoje não perceba a importância de Jesus Cristo na tua vida, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele, ainda que você não saiba, ainda que você não tenha ciência disto, Jesus Cristo, Ele é o maior bem que você possui. Jesus Cristo é a maior riqueza que você possui. Só Jesus Cristo pode salvar você da condenação do inferno. Sim, o inferno existe, o inferno é real. Muitos dizem que o inferno é aqui, mas eu quero te perguntar, por um acaso no inferno tem sorvete? Por um acaso no inferno tem água para você beber? Por um acaso no inferno tem comida para você comer? Como você diz que aqui é o inferno? De jeito nenhum. O inferno é o completo despejar da ira de Deus sobre todos aqueles que vivem no pecado. O inferno, sim, realmente ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que fizerem a vontade do diabo, fazendo-se seus filhos, porque o filho do diabo é aquele que anda no pecado, na maldade, na perversidade. O filho do diabo são aqueles que fazem as obras que o diabo faz. E quais são as obras que o diabo faz? Roubar, matar e destruir. E se você é uma pessoa que vive na corrupção, na prostituição, se você é uma pessoa que vive no pecado, se você é uma pessoa que gosta de beber, fumar, se você é uma pessoa que gosta dos prazeres mundanos, se você não se aparta, se você não se afasta dessas coisas, mas que você sempre anda em direção a estas coisas, saiba que você é um filho do diabo e que você um dia vai receber a mesma condenação que ele. E o único meio de você escapar dessa condenação é se arrependendo dos seus pecados e crendo no Evangelho de Jesus Cristo. Se arrependa hoje. Se arrependa hoje das suas maldades. Se arrependa hoje dos caminhos pecaminosos nos quais você vive. Se arrepende hoje das maldades do seu coração. Porque você viu aqui o que eu li na palavra de Deus. O que o homem se tornou. Olha só aqui. No livro de Romanos, continuando, eu vou ler novamente. Olha só, por um acaso você não tem nenhuma dessas más qualidades. Olha só, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto. Com suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos olhos de muitas pessoas. Muitas pessoas não temem, não respeitam a Deus. Vivem como querem. Se a palavra de Deus diz, ama o teu próximo, as pessoas insistem em odiar, em fazer o mal, em se vingar, em fazer justiça com as suas próprias mãos. Sabe que o Senhor Deus diz no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, amarás, pois, ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as tuas forças. É isso que você tem feito? Sabe o que isso significa? Sabe o que é? E resumindo, o que quer dizer este mandamento, esta palavra que o Senhor diz, é quando você vive uma luta de renúncia, abnegação, se apartando do mal, do pecado, se tornando um homem, uma mulher de Deus, servindo ao Senhor na sua casa, em espírito e em verdade, aprendendo as Sagradas Escrituras e anunciando a palavra como nós estamos fazendo aqui, porque o Senhor Jesus Cristo disse que todos aqueles que o conhecem, todos aqueles que se fizeram suas testemunhas devem anunciar o Evangelho, devem testemunhar que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje chama todos os homens ao arrependimento e à fé no Evangelho, para que possam receber a remissão dos seus pecados. E é isso que nós estamos fazendo aqui, porque ele disse
que aquele que não tiver o seu nome inscrito no livro da vida será lançado em um terrível lago de fogo. O que é a segunda morte. E ali serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Bom, agora você quer saber quem que serão aqueles que vão para este terrível lugar? Eu vou citar uma lista que está na própria palavra de Deus. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Olha só o tipo de pessoa que a Bíblia Sagrada menciona que não vai entrar no reino de Deus. Olha, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Quer outra lista? Tem uma outra lista aqui de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Olha só, aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 19 em diante. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Mais uma lista de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Então, ouça isso e se examine. Verifique a sua vida para saber se você tem alguma dessas terríveis qualidades aqui. Olha só. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas. Tem mais, viu? Mas ele resume aqui, ele põe um etc aqui, ó. E diz, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E aí, você bebe? Você é um beberrão? Você é uma pessoa que vive embriagada? Pois é. Então você vai ser uma dessas pessoas que não vai entrar no reino dos céus, porque é a palavra de Deus. Deus estabeleceu isso na sua lei. O Senhor Deus, Ele anuncia a todos os homens que se arrependam, porque Ele estabeleceu um dia em que Ele vai julgar este mundo com justiça. Um dia Deus já julgou este mundo. Você já ouviu falar do dilúvio? Sim. Um dia Deus, por ver a maldade, a perversidade do homem, Ele destrói o mundo com o dilúvio, matando todos os homens por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões, rebeldia, desobediência, por causa do orgulho, da soberba, a arrogância, a prepotência, por causa da ira do homem. O Senhor destruiu o mundo com um dilúvio. E somente Noé, com mais 7 almas, escaparam deste juízo que Deus derramou sobre a terra. E o Senhor Jesus Cristo enfatiza isso no livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 26 em diante, dizendo, olha, nos dias de hoje, as pessoas vivem da mesma maneira, estão comendo, estão bebendo, estão casando, dando-se em casamento, estão edificando, e não estão percebendo que Jesus está voltando, e não estão percebendo que a palavra de Deus está sendo anunciada, e não estão percebendo que hoje Deus te chama para o arrependimento e a fé no Evangelho, e a fé nele, em Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, se voltando para Deus, para que possa escapar da ira que está vindo aí. Deus ainda tem um juízo para derramar sobre esta terra.
O Senhor vai derramar juízo sobre esta terra. Ah, se você conhecesse as Sagradas Escrituras. Ah, se você conhecesse o que a palavra de Deus diz. Ah, se você fosse prudente. Jesus Cristo diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e as cumpre, e as obedece, e presta atenção, e atenta para elas, e obedece a elas. Jesus Cristo diz que tal pessoa é prudente, e essa pessoa edifica sua casa sobre a rocha, e então vem as chuvas, transbordam os rios, assopram os ventos, vem as dificuldades da vida contra a vida desta pessoa, mas a casa dela não cai porque está alicerçada, fundada, erigida, construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve tudo que foi pregado aqui nesta manhã, aquele que ouve tudo que foi falado da parte de Deus aqui nesta manhã, e não pratica, e não atenta, e despreza, e rejeita, é como um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre areia, sobre terra. Então vem as chuvas, transbordam os rios, assopram os ventos, vem as dificuldades, vem as adversidades, vem as provações, vem as tribulações, e dão com ímpeto contra aquela casa, e ela cai, porque não está alicerçada sobre a rocha, e grande é a sua ruína. Por isso muitos hoje vivem endividados, por isso tantos adultérios, tanta separação, tanto assassinato, tanta corrupção. Porque as pessoas desprezam o que a palavra de Deus diz. Elas passam aqui e fazem pouco caso do que está sendo falado aqui. Mas hoje, o nosso sangue, porque um dia nós também fomos pecadores. Um dia nós ainda somos pecadores. Mas a diferença é que nós temos um advogado que advoga a nossa causa. A diferença é que hoje Jesus Cristo está na nossa vida. A diferença é que nós nos entregamos, aceitamos e andamos na palavra do Senhor. Ainda que com algumas falhas, mas o Senhor Jesus Cristo está sempre nos lavando, sempre nos redimindo, sempre nos purificando. E estamos lutando para fazer a vontade de Deus. E você? Ouve hoje a palavra de Deus e nem se preocupa. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você deveria se preocupar mais com a salvação da tua alma. Eu acho que você deveria se preocupar mais aonde você vai passar a sua eternidade. Eu acho que você deveria se preocupar aonde você vai passar a sua eternidade, porque ela virá, ela está chegando. A vida do homem é só 60, 70, 80, 90 anos aqui. E depois, aonde você estará daqui 1 milhão de anos? Onde você estará daqui 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões de anos? A sua alma é eterna, você viverá para sempre, ou no céu ou no inferno. Eu aconselho você a pensar aonde você vai passar a sua eternidade. Deus está falando com você hoje. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje Deus te chama. Hoje o Senhor te convida a fazer parte de um povo eleito, de um povo santo, de um povo separado, de um povo qualificado, de um povo que o Senhor Jesus vai arrebanhar e tomar para si. Não é de qualquer maneira que você vai entrar no reino dos céus. Não é de qualquer maneira. Não é vivendo essa vida sem compromisso com Deus que você vai entrar no reino dos céus. Ah, eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal para ninguém. Isto não é o suficiente para você entrar no reino dos céus. É necessário que você nasça de novo. Nascer de novo. Sabe o que é nascer de novo? É o velho homem com os seus feitos, com os seus pecados, ser mortificado. É você abandonar a vida de pecados, é você abandonar a vida de deleites, é você abandonar a vida de prazeres mundanos, é você passar a rejeitar essas coisas e começar a amar o que é de Deus, a amar a palavra de Deus, a amar ler a palavra, a amar a vida de oração, a amar estar na casa do Senhor e aprendendo da sua palavra. É você ter um processamento mental diferente, é você se transformar em uma nova criatura. Jesus Cristo diz lá em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No livro de Romanos 8,1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então, hoje Deus te chama, hoje Deus está bradando neste lugar, hoje é o dia da oportunidade para você receber um novo coração, uma nova afeição, um novo processamento mental, é você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. Como você quer entrar no reino de Deus se você vive uma vida separada, uma vida longe de Deus? Como? É impossível. Você precisa estar em Jesus Cristo. Você precisa ser uma vara na videira verdadeira, produzindo frutos para a glória de Deus. E não é vivendo uma vida de pecado que você vai fazer isso. Portanto, hoje Deus te chama, mais uma vez. Hoje é o dia da oportunidade. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que diz a palavra de Deus.